Romanos, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura dos primeiros versos. Eu farei a leitura de toda a perícope selecionada aí na sua Bíblia, muito provavelmente ela vai até o 14, mas eu irei fazer a exposição até o verso de número 10. Então, por favor, abra a sua Bíblia aí e nós vamos nos preparar para a exposição deste texto. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da lei, não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Bom, nós vamos meditar aqui num texto conhecidíssimo, né? Quem é que nunca ouviu falar dessa expressão final? Mas nós vamos ter que segurar um pouco a onda, nós não vamos chegar lá. Por quê? Bom, porque esse texto é muito rico, muito complicado. Mais uma vez, nós estamos diante de um texto que tem uma dificuldade de conteúdo. Eu poderia, aliás, de novo, né? Uma semana ruim e difícil, na qual eu tenho que preparar 2 sermões para descobrir que são 2 no final, não é? Mas graças a Deus deu tempo da gente perceber isso e preparar um só, e eu vou, inclusive, que ele está dando pau aqui, mas eu vou achar ele aqui. A parte boa de você ser o autor do seu sermão é que você não precisa do esboço. Mas ok, vamos lembrar aqui a primeira coisa. Você vai reparar aí na sua Bíblia, você está com a Bíblia aí? Se você tiver uma Bíblia de papel, é mais fácil de você reparar isso do que na Bíblia eletrônica, porque na Bíblia de papel eu mostrei para vocês que tem uma letrinha em negrito que começa o parágrafo. E que ela começa aí no versículo de número 1 do capítulo 6, e que não vai ter outra igual até o versículo de número 11. Reparou aí? 12, né? Isso. Eu só vou expor até o 10, porque eu acho que o 11 fica melhor na próxima. Eu tinha separado até o 11, você está vendo aí na sua liturgia, mas depois eu deixei o 11 para a semana que vem. Vocês vão entender por que semana que vem. Mas vocês vão ver aí que são 2 parágrafos que nós temos nessa perícope, não um só. Então, eu vou expor o primeiro parágrafo. Bom, a primeira coisa que eu quero começar dizendo a vocês é que, quando eu comecei o meu ministério, eu ouvi uma história que eu carrego comigo até hoje. Eu não me lembro exatamente quem contou. Eu estou num dilema porque eu queria muito lembrar quem é que tinha me contado essa história. A minha impressão é que foi meu tutor.
Mas eu não lembro se ele contou na igreja, se ele contou na minha pública profissão de fé ou se ele me contou me ajudando para o ministério. Mas ele contou uma história muito interessante e útil para ilustrar o ponto de hoje. Ele contou de uma moça, me lembro que era uma moça, que estava fazendo o exame para a pública profissão de fé. E eu acho que eu já contei para alguns de vocês aqui nas aulas de catecúmenos, mas eu ouvi uma essa semana que me ajuda muito, né? Se você já ouviu essa ilustração, adorei essa explicação. Se você já ouviu uma ilustração minha, não se preocupe, para mim sempre é a primeira vez porque eu esqueço que eu já contei. Então, você finge que é a primeira vez de você também, olha só. Então, você já contou essa história, você finge que você está ouvindo pela primeira vez. E ele conta a história dessa moça que se apresentou para a pública profissão de fé. E no meio do exame, alguém perguntou para ela se ela era pecadora. E ela respondeu que não, para surpresa geral. Não sou pecadora, não. E vocês sabem que há certas coisas que se você diz no exame preparatório para a pública profissão de fé, você é reprovado. Do tipo, não sou pecadora, sou um anjo, essas coisas que você não pode dizer. Para o pessoal que vai assistir depois, essa do anjo é piada interna, tá? E ela disse que não era pecadora e foi reprovada. Depois ela fez o curso de catecúmenos e acabou descobrindo que era pecadora e que não funcionava assim como ela estava imaginando. Pois bem, tempo depois ela apareceu de novo para o exame da pública profissão de fé. E a primeira pergunta que tinham que fazer para ela era que reprovou ela antes. E agora? Você é pecadora? E ela disse, sou pecadora. Então agora estava na hora de provocar. E antes? Você antes de se converter era pecadora? E ela disse, eu era pecadora antes de me converter. E aí o problema agora era a diferença. Então perguntaram, se você era pecadora antes e é pecadora agora, qual é a diferença entre os dois estados? Queriam reprová-la de novo. E é por isso que essa história é contada, porque o que ele me disse foi muito legal. A resposta dela foi muito espirituosa. Ela disse, a diferença é que antes eu corria atrás do pecado. Agora, o pecado corre atrás de mim. Antes eu queria pecar. Hoje eu evito o pecado e quando eu peco é por acidente, não é porque eu quero. Bom, ela fez a sua pública profissão de fé, foi aprovada. Hoje nós vamos falar sobre isso. Por quê? Porque as pessoas quando pensam em santificação, elas pensam que é possível você continuar pecando, continuar fazendo o que não agrada a Deus e ainda assim sendo santificado e está tudo bem. E agora que a gente terminou a primeira etapa da apresentação do Evangelho, onde o Paulo terminou de explicar o coração do Evangelho, que é a justificação pela fé, está na hora de botar corpo nesse coração, está na hora de demonstrar como esse coração pulsa. E a doutrina que nós vamos começar a ver da agora em diante mudou. Nós não estamos mais falando de justificação pela fé, nós estaremos falando sobre santificação pela fé. E aí está um problema, porque a gente pensa na santificação pelas obras. A gente pensa que santificação tem a ver com algo que a gente vai ter que fazer em nós, do tipo, te salvei, te dei os poderes, agora viva a sua vida. Uma versão santa de Spawn, o soldado do inferno, que desce para o inferno, ele é um policial que fez coisas erradas, morre e vai para o inferno porque deve isso. Chega lá, ele recebe superpoderes de Satanás, depois ele volta e usa os superpoderes para fazer o bem. Como se fosse possível. Tudo, né? Como se qualquer coisa dessas fosse possível. Eu acho que a ideia é o seguinte, você recebe o poder e faz com ele o que você quiser. E não é assim que funciona. Não é assim mesmo que funciona. Mas tem muita gente que pensa que é o Peter Parker de Jesus, que recebeu uma picada espiritual, poderes para se santificar e agora está tentando viver o Evangelho às próprias custas. Está tentando se santificar com base nas próprias forças. E Paulo vai mostrar que não é bem assim. Até a sua santificação, que é você quem tem que fazer, você deve isso a Jesus Cristo.
Então, o que aconteceu para que Paulo começasse essa doutrina da maneira como ele começou? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Por que essa pergunta? Porque no final do capítulo 5, a apresentação de Paulo acerca do Evangelho abriu um espaço para uma dúvida cruel ou uma séria objeção. Se a justificação é pela graça por meio da fé somente e nada, absolutamente nada que eu faça, não tem nada que conte para a justificação, então nada que eu faço conta para nada. Posso viver a vida do jeito que eu quiser. Eu sei que vocês estão assim, não, mas vocês estão assim porque vocês já conhecem, vocês já sabem disso. Agora imagina alguém que está ouvindo o Evangelho pela primeira vez e outra, já aprendi essa lição. Se eu julgar que vocês sabem, se eu presumir que vocês sabem alguma coisa, vocês vão sair com dúvidas. E o pior, vocês saem mesmo com dúvidas, do tipo, vocês saem e não voltam mais. Porque você não entendeu, você achou um absurdo, então eu vou explicar. Eu sei que a resposta é não, todos nós sabemos que a resposta é não. Paulo vai explicar por que não. Entendeu? Porque, inclusive, ele vai dizer isso, mas calma que eu vou explicar. O ponto é, hoje tem isso. Recentemente isso apareceu lá, não sei se vocês repararam, espero que não, mas eu estou mexendo mais ativamente num aplicativozinho chamado Instagram. E aí apareceu para mim um rapaz muito do esquisito, inclusive o olho dele não tinha parte branca. Ele botou alguma coisa nos olhos dele lá que ele ficou parecendo um boi, sabe? Tudo preto assim. Todo tatuado, todo cheio de furado, tá? Todo furado assim. Parece que tomou tiro, todos os lados. E aí ele aparece no vídeo dizendo assim, sem Jesus. Aí você olha e fala, é claro, tá a cara do Satanás, só pode ser sem Jesus. E aí aparece assim, com Jesus, e aí você imagina a mudança. Quando ele aparece, ele está igualzinho antes. Ele falou, achou que eu tinha mudado, né? E eu respondi, eu não sabia que ele não ouve, né? Eu falei assim, pensei, uai, você parece Satanás quando você está sem Jesus. E parece Satanás com Jesus, não vi diferença. E aí ele começou a falar que a diferença estava no coração dele. E eu estava estudando o Romanos 6 e eu disse, esse cara não mudou não, esse cara não conhece Jesus não. E ele terminou de ler o capítulo 5 de Romanos, fechou e foi viver a vida dele. Só que Romanos não acaba no capítulo 5. E essa é a ideia que a gente tem hoje, inclusive publicada em rede social. Eu posso viver do jeito que eu quiser. Por quê? Porque nada do que eu faça conquista a minha salvação. Eu estou livre para viver da maneira que eu achar melhor. E normalmente, essa expressão é um prelúdio para vou pecar à vontade, vou fazer o que eu quiser de errado. Ninguém diz assim, agora eu posso fazer o que eu quiser, vou me inscrever no primeiro trabalho voluntário que aparecer e vou... Não. Agora eu posso viver do jeito que eu quiser, vou para missões. Não, geralmente não é assim que acontece. Geralmente o cara continua com a cara de Satanás e dizendo, eu posso viver do jeito que eu quiser, continuo do jeitinho que eu quiser. A diferença é que antes eu ia para o inferno, agora eu vou para o céu. Essa é a única diferença, não tem nenhuma diferença. Continua desobedecendo os pais, desrespeitando as autoridades, falando palavrão, não tem nada, nenhuma, zero mudança. E essa era uma objeção que levantaram para o apóstolo Paulo e ele prevendo que os romanos pudessem levantar também. Por quê? Porque olha o penúltimo, né, versículo, o verso de número 20 do capítulo 5. Paulo acabou de dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o raciocínio lógico era este. Então, se eu pecar mais, Deus tem que abençoar com mais graça. Então, se eu for o pior dos pecadores, eu vou ser o maior dos agraciados. Então, é até bom que eu peque. Não é? Aí, quem disse que é ruim pecar? Vou até aquele filme lá que eu não ia ver, aquele livro que eu não ia ler, aquela coisa que eu não ia fazer, eu vou fazer. Porque Deus vai dar mais graça e vai ficar mais legal ainda, eu vou ficar mais salvo. E aí Paulo está dizendo, essa hipótese estapafúrdia só pode ter passado na cabeça de alguém que não entendeu o Evangelho. E é por isso
que Paulo diz no verso 2, levantando essa pergunta, porque olha aí o que ele diz: permaneceremos no pecado, que foi exatamente o vídeo que apareceu no Instagram, para que a graça seja mais abundante, pois aquele camarada precisa ouvir Romanos 6. Porque ele estava dizendo exatamente isso. Você não pode me julgar pela minha aparência, porque Cristo transformou meu coração. Você não entendeu nada do Evangelho. Porque quando alguém sugere que não precisa haver mudança para que a sua vida cristã se mostre, Paulo usa a expressão mais forte que é possível usar na língua grega para dizer que não. E a expressão está aí traduzida como de modo nenhum, que é uma dupla negativa super pesada que nem dá para explicar direito em português, então a gente vai repetir de vários jeitos para ver se você pega o que Paulo está dizendo. E esse é o meu primeiro ponto. Começamos. O primeiro ponto aqui apresenta no verso 1 e 2 a pergunta e a resposta básica. Essa é a estrutura do texto. Versos 1 e 2 estão apresentando para você o problema, o que ele vai tratar nessa sessão. Então, existe uma pergunta e uma resposta básica, que vão precisar de explicação. Calma, eu vou chegar na explicação. Qual que é a pergunta básica? Podemos pecar bastante aí para a graça ser maior? Resposta básica: mas de jeito nenhum. Essa hipótese é no mínimo estapafúrdia, mas nem pense nisso, mas não tem a menor condição de você pensar uma coisa dessas. Isso é só o de modo nenhum. Mas, esse é o famoso mas nem. Mas nem começa. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? De jeito nenhum. E é isso que vai acontecer no capítulo 6. Esse é o objetivo de todo o capítulo 6. Dizer que o pecado não tem domínio sobre vós. Que vocês foram libertados da escravidão do pecado e por isso o pecado não reina na sua vida. Se o rei da sua vida é o pecado, se ele é quem diz que você pode viver do jeito que você está vivendo, então você não tem nada do que foi dito nos capítulos anteriores. A justificação pela fé é para aqueles que vão viver a santificação pela fé. Mas se você abre mão da santificação pela fé, então você não perde a justificação pela fé, você nunca teve. Esse é o ponto do apóstolo Paulo neste capítulo. Então, quando Paulo reforça a sua resposta negativa, considerando a mera ideia absurda, dizendo que essa pessoa que sugeriu isso não entendeu o Evangelho, ele deixa claro que a santificação pela fé é o caminho natural para aqueles que foram salvos. Ou seja, se depois de tudo que você ouviu, mas eu não ouvi, eu cheguei aqui, já estava em Romano, estava embolado já. Então você pega lá, está no nosso canal, ouça tudo. Porque se você não entendeu do capítulo 1 de Romanos até o 5, então você vai acreditar mesmo nas ideias absurdas que vêm sendo publicadas hoje em dia, como se fosse cristianismo. E outra, eu vou dizer uma outra coisa para vocês, a gente trouxe muito material, de repente a gente percebe, não, melhor dividir, eu posso garantir para vocês que o pior vem semana que vem. O sermão da semana que vem vai ser bem pior e os exemplos vão ser bem mais ardidos. Hoje eu estou estabelecendo só a base teórica. Por quê? Porque depois que Paulo explica, então deixa eu mostrar para vocês a estrutura rapidinho antes de eu continuar no meu ponto. Verso 1 e 2 tem a pergunta básica, não é? Verso 3 vai estabelecer para nós aí o pressuposto do capítulo. E no verso 4, a tese principal. E do 5 em diante, a explicação, até o verso 10. Dali para frente, o que você tem? Você tem as implicações. A diferença de explicar e implicar. Então, você tem toda a estrutura teórica sendo feita para, a partir do verso 12, na verdade do 11, na minha opinião,
você ter o que muda na prática. E Paulo vai dar ponto a ponto o que tem que mudar. Por isso que eu coloquei o 11. Mas a explicação termina no 10. E é essa explicação que nós vamos ver hoje. Voltando então para os primeiros versos. O que Paulo está colocando aqui de importante é que a vida em pecado e a vida em Cristo são incompatíveis. Quem vive para um não pode viver para o outro. Ou se está vivo para o pecado e, portanto, morto para Deus, ou vivo para Deus e morto para o pecado. O que ele está estabelecendo aqui não é uma questão biológica ou física, do tipo que você está vivo ou morto, porque nós simplificamos e reduzimos isso a uma caixinha tão pequena e ínfima, que nós achamos que quando a Bíblia fala que está morto ou está vivo, ele está falando do nosso corpo e está falando da nossa biologia e do nosso coração que pulsa sangue dentro do peito. Bobeira isso. Bobeira porque na vida real, como as coisas são, você considera certas pessoas como morta para você. Nos relacionamentos, não é assim? Não tem gente que morre para você? Não tem gente que estava morto, que você nem imaginava, e de repente essa pessoa meio que nasce para você? Esses dias aconteceu comigo. É uma piada, esse camarada é amigo e ele estava tirando com a minha cara, mas eu vou usar eu como exemplo para ninguém achar que eu estou falando de vocês. Um colega me pediu para eu dar uma carta de recomendação para ele estudar. E tem que ser doutor para isso. Ele falou, o único doutor que eu conheço é você. Você faz a carta? Eu falei, faço. Aí eu fiz a carta de recomendação. Aí tinha uma pergunta lá, desde quando você conhece a pessoa? E eu falei, verdade, desde quando que eu conheço essa pessoa? E aí eu perguntei para ele, desde quando a gente se conhece, fulano? Que eu não lembro. Ele falou assim, eu te conheço desde 2008. Mas você só me conhece desde 2018. Eu falei, como isso é possível? Ele falou assim, que antes eu não existia para você. Eu falei, seu sem vergonha. Mas não é porque eu já estava na área do aconselhamento quando ele ainda não estava estudando. Então, ele disse que a gente se esbarrou em algum momento no corredor do Mackenzie e eu não lembrava dele. Isso é mimimi, irmão. Mas a gente vai conversar sobre isso. Eu estou olhando para a câmera. Caso ele ouça um dia, caso alguém mande para ele. Mas é amigo, eu entendi a piada, sem graça. Mas não é às vezes assim com a gente? Não era assim? Eu entendi ele porque quando eu observava de longe uma certa pessoa morena, dos cabelos lisos, maravilhosos, e eu não existia para ela, ela disse que eu existia, que eu estava vivo, mas eu achava que estava morto. E aí, um dia eu passei a existir na vida dela, olha só, vivo e morto. Tá vendo como essas coisas funcionam na realidade? É uma questão de relacionamento, entenderam? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Realmente que você nasce morto, que você é um morto-vivo, no melhor estilo um morto muito louco? Não. O que é que Paulo está dizendo? Que é uma questão de relacionamento. Se você se relaciona com Deus, então você está vivo para Deus. Mas se você está se relacionando com o seu pecado, você está vivo para o pecado e você não pode estar vivo para dois relacionamentos. Você não pode conhecer e desconhecer uma pessoa. Você não pode se relacionar e não se relacionar com essa pessoa ao mesmo tempo. Então, o que Paulo está dizendo é, se você sugere permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante, você ignorou, verso 2, que quem vive para o pecado está morto para Deus e nós estamos mortos para o pecado. Antes de prosseguir, um pequeno aviso. Isso não significa que nós não vamos mais pecar, tipo aquela moça. Você é pecadora? Agora eu não sou mais. Ai, graças a Deus, não sou mais pecadora. Sai de mim, isso faz parte de outra vida. Não, infelizmente não. Quem nos dera, né? Um dia isso vai acontecer, mas no céu. Nem significa que nós vamos alcançar nessa vida a perfeição. Que você vai dizer assim, não, até no começo eu era pecador, mas depois de tanto tempo, hoje eu já sou santo, não é? Tem gente que já pede a Deus paciência, porque santidade Deus já deu, não é isso?
peço a Deus humildade, porque o resto eu já tenho, e vai por aí. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Nós não estamos dizendo que seja possível alcançar a perfeição nesta vida. Parece meio bobo eu dizer isso, mas existe uma denominação inteira que acredita nisso. A que descende de John Wesley, que acreditava no perfeccionismo cristão. E ele dizia que era tudo uma questão de método. Se você observar e for metodológico, se você for metódico, se você for um metodista, você vai alcançar a perfeição. Basta você se esmerar. Então, o que eu estou falando aqui não é uma coisa simples. Tem gente que acredita nessas coisas. E a gente precisa aprender da palavra o que ela está colocando. Então, obviamente que o ponto não é esse. Paulo não está dizendo você vai ser perfeito. Qual é o ponto aqui? A questão aqui é aquilo que caracteriza a sua vida. Pecado e morte de um lado, vida e santidade do outro. Paulo está indo contra a ideia, preste atenção, porque eu falei dos outros, agora está na hora de bater o martelo na própria cabeça. Preste atenção. Paulo está indo contra aquela ideia de que o crente peca a cada segundo por pensamentos, palavras e obras. Não é para vocês olharem para mim com essa cara, porque nós somos cristãos, nós devíamos orar, mas muitas vezes a gente reza. Sabe qual é a diferença entre oração e reza? Uma é extemporânea, oração. A outra é decorada, reza. E a gente tem as nossas rezas, né? Senhor, obrigado por esse dia, Pai de amor, tem sempre umas repetiçãozinhas que a gente faz do mesmo jeito, a nossa fórmula. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, agradecendo, não tem? Vocês não têm essa reza aí? Na hora do almoço, então, que você está com pressa, precisa orar, que você não é pagão, precisa dar aquela orada, aí você manda um e-mail para Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém? E você vai, não é isso? Pois bem, Paulo está dizendo que é errado você rezar, porque oração mesmo você pensa, tem que pensar. E eu já ouvi essa oração aqui. Senhor, perdoa os nossos pecados, porque nós pecamos a cada segundo por pensamentos, palavras e obras. Eu ouvi um pregador falar sobre isso, falei, gostei, porque eu também já ouvi isso aí. Também já ouvi isso aí. Uma construção típica da oração rezada do nosso tempo. Quando você pegar alguém que está rezando isso aí, dizendo, a gente está sempre pecando, você depois pega essa pessoa e fala, olha, acho que você devia ser disciplinado. Irmãos, para pensar um pouquinho, esse cara é crente, essa moça é crente, essa mulher é crente. Ele acabou de dizer publicamente que nós pecamos a cada segundo por pensamento, palavra e obra. Santificação passou longe. Mas a gente acha isso bonito. Senhor, nós estamos sempre pecando, nós não fazemos nada de certo, mas graças a Deus. Como é que é? Não quero que você minta não, se for verdade vai ter que falar isso aí mesmo, porque depois eu quero conversar com você. Mas, às vezes a gente fala isso da boca para fora, e está errado do mesmo jeito. Vamos lá, se você está pecando a cada segundo por pensamento, palavras e obras, tem algo muito errado com o seu cristianismo, tem algo muito errado com o seu relacionamento com Deus. O correto é que você hoje seja uma pessoa melhor do que você foi ontem, porque o Espírito Santo opera em você o querer e o realizar. Então, se você está dizendo, olha, eu sou do mesmo jeito, nada mudou, continuo com o olho de boi e com a cara de Satanás, tem uma coisa errada com você. E é por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz, vocês já deviam estar comendo alimento sólido. Vocês já deviam ter saído da papinha. Por que vocês ainda não toleram isso e precisam de leite? Vocês deviam ter crescido. Vocês não são bolo para encruar. Organismo vivo cresce, se desenvolve. E vocês estão vivos. Só existe uma pessoa viva que não se desenvolve, não anda, não faz nada. É a pessoa que está viva, mas em coma. E eu acho que o cristianismo do nosso tempo está em coma. Porque nós estamos vivos, porque a vida não depende da gente. Mas a gente não está produzindo. Pelo contrário, a gente só está produzindo lixo, mostrando para as pessoas que é possível viver um cristianismo sem um relacionamento com Deus. Então, o pecado não é a principal característica da vida cristã. Então não pode ser, eu sou um pecador, né? Aquela pessoa assim, quem é você? A primeira coisa que você fala, sou um pecador, ponto. Não, a resposta completa é, sou um pecador
redimido. Sou um pecador salvo pela graça. Aí você escolhe um para vocês. Tá? Esses daqui são meus. Cada um escolhe o seu. Pode repetir, mas tem que pensar, não pode ser decorado. O pecado é um intruso persistente que nos humilha e não um companheiro de todas as horas. Não é a nossa vida. Próximo, verso 3. Porque se há a pergunta, morte ou vida, ou se você preferir, mais pecado, mais graça, a resposta é não. De jeito nenhum, de modo nenhum, nem pense nisso. Mais pecado, mais graça? Não. Ponto 2. O batismo. Porque Paulo vai apresentar o batismo como símbolo de uma nova vida. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. E a partir daí ele vai explorar a questão do batismo. Olha o verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E acabou o batismo, agora vamos falar de outro assunto. Mas antes, eu incluí esse ponto porque o batismo, que é aquilo que nos liga a Cristo, de tal forma que nós fomos mortos para o pecado à semelhança da morte de Cristo, pode fazer parecer que a expressão que eu já expliquei para vocês, me permite explicar de novo. Isso aqui vai ser um TBT de... Eu aprendi essa recentemente. De Colossenses 2. Não sabe nem o que é, duvido. Tá bom, eu vou fingir que acredito. O que é isso? Lembra que eu expliquei que não estou falando de denominações, mas de perspectivas denominacionais, ou seja, de uma teologia que está debaixo dessas denominações, que não é uma crítica para este ou aquele irmão ou igreja. O que eu estou dizendo com isso? Que há uma teologia batista e uma teologia aliancista. E na teologia batista diz-se que você deve ser batizado nas águas, porque quando você batiza, você tem que simbolizar a morte e a ressurreição. Morte como abaixar as águas, ressurreição como ser levantado das águas ou sair das águas. Só que o texto que nós lemos aqui diz que nós fomos mortos pelo batismo, inclusive, olha o verso 5. A semelhança de Cristo. Tá, olha aí. Não tem? Não tem. Nós somos mortos e ressuscitados à semelhança de Cristo. Se for a semelhança de Cristo, onde está o batismo? Onde que Jesus desceu e subiu? Primeiro, que esse negócio de descer, assim, deitar, isso não foi acontecer. Jesus morreu na cruz. Jesus morreu numa cruz. Segundo, foi enterrado numa rocha. Então não tem nada a ver com deitar. Outra coisa, morrer e ressuscitar na água é fácil. E terceiro e último, este texto está seco, sequinho, não tem uma gotinha de água. Você já reparou aqui? Esse texto não fala de água. Esse texto está seco e um texto seco não pode estar molhado ao mesmo tempo. O que eu estou dizendo é que esse texto está seco de água, não tem uma gota de água que importe na argumentação do apóstolo Paulo. Mas esse texto está encharcado de sangue. Quando Paulo fala de batismo, ele não está falando da maneira como ser batizado. Se você tem que ser batizado com muita ou pouca água, se você deve deitar ou permanecer de pé, sentado, isso não importa. O que Paulo está dizendo aqui é outra coisa. O batismo não salva, mas o batismo é o símbolo desta salvação, sim, senhores. Cremos que o batismo seja um sinal externo de uma graça que Deus opera internamente no nosso coração. E como eu já disse antes, não é? Quando expliquei em Colossenses, a mesma explicação serve aqui, vamos relembrar alguns pontos. Primeiro, não é a forma do batismo, mas os batizados aqui eram adultos. Então você quer tirar a doutrina do batismo infantil de todos os textos da Bíblia que falam sobre batismo? Errou, como diria o profeta.
Não, não é assim. Os batizados a que Paulo sempre se refere, na maioria das vezes, são adultos. E como acontece até hoje numa igreja presbiteriana normal, o que acontece antes do batismo é a pública profissão de fé. Ou seja, se você se converter na idade adulta, se você não foi batizado na infância e você quiser ser crente, você vai primeiro publicar a sua fé, professar a sua fé e depois ser batizado. Igualzinho está na Bíblia. Então é óbvio que há uma conexão aqui entre pública profissão de fé e batismo. Ah, mas criança, não, por favor, me poupe. Não é disso que Paulo está tratando aqui. Tá? Segundo, a morte que está sendo simbolizada aqui é relacional. Não é física e não deve ser tipificada a não ser metaforicamente. O que eu estou dizendo? Se é para fazer tudo que Jesus fez, então está faltando coisa nesse batismo. Ah, tem que deitar, tem que levantar, nada disso. Já expliquei, Jesus morreu numa cruz, sepultado numa rocha, ressuscitou e não foi levantando assim como num filme de Hollywood. Terceiro e último. Veja que Paulo não está explicando o significado do batismo. Reparem nisso. Paulo não está ocupado em explicar para você o que é o batismo. E esse é o problema de quem aborda esse texto e diz assim, entendi, batismo significa morte e ressurreição. Errou. Não, significa não. Paulo não está explicando o que significa o batismo. Paulo está explicando no que o batismo implica para a vida cristã. Paulo está explicando no que implica o batismo para a vida cristã. Ele não está, preste atenção, Paulo não está explicando. É só você ler de novo. Paulo apenas está dizendo, vocês esqueceram que quando nós fomos batizados, isso teve implicações? E que ao ser batizado, com a aguinha na cabeça, vocês morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo. E que isso muda tudo. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Então, estabelecido isso, que o batismo é um símbolo de uma nova vida. Vamos à tese principal do apóstolo Paulo, que ainda é sobre batismo. O batismo sela o início dessa nova vida de santidade. Verso 4, que quando ele vai explicar o verso 3, ele está fazendo perguntas retóricas, ou seja, são afirmações disfarçadas de perguntas. Mas no verso 4 ele diz que nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O que o batismo faz? O batismo nos une a Cristo. O batismo faz com que a gente entre na aliança. Agora eu estou dizendo para vocês o que o batismo é. Ah, mas quando tem... Só uma nota de rodapé para não dizer que eu não falei. Mas não tem que ter pública profissão de fé em todo batismo? Tem, é verdade, não vou negar que tem. Eu só disse que nestes casos as pessoas eram adultas. Mas na de vocês aí, que vocês batizam criança, de novo, batizamos crianças? Não. O que nós batizamos? Filhos da aliança. Então não é assim, é BF, traga suas crianças que a gente vai sair tudo batizado. Nada disso. Batizamos filhos da aliança, não batizamos crianças. Mas não tem pública profissão de fé no batismo de criança. Tem sim. De quem? Dos pais. Oh, vocês estão afiados, que bom. Ótimo. Sermão chovendo molhado, né? Todo mundo está aqui esperando só a parte boa, porque isso aí a gente já sabe. Bom, se é assim, está respondido. O problema, meus queridos, de verdade, lá fora ninguém sabe dar essas respostas simples. Lá fora as pessoas estão dizendo assim, peguei vocês. Não tem profissão de fé porque a criança não crê. E quem diz que a criança precisa crer se ela vai estar sendo prometida que vai ser criada nos princípios? Quem tem que dizer que crê? É o pai. É a mãe, por isso que eles precisam reafirmar os votos. Mas hoje não é dia de dar aula sobre batismo infantil, é só para vocês se lembrarem que o batismo faz é colocar a gente dentro do corpo de Cristo. Ou seja, nos unir àquilo que Cristo fez. É isso que o batismo faz.
Agora, para quem já tem consciência disso, que fez a sua pública profissão de fé, adulto batizado ou criança batizada, que cresceu e fez pública profissão de fé, o que isso significa? Que a verdadeira união do crente, embora misteriosa com Cristo, produz, finalzinho do verso 4, não apenas salvação para você viver a sua vida do jeito como você quer, mas produz mais do que justificação, santificação. Produz novidade de vida. E a decorrência disso vem depois. Só antes disso. É a união do crente com Cristo, que o batismo sela, que o batismo simboliza, é que traz tudo isso. Em resumo, uma união com Cristo, com sua morte e sua ressurreição, simbolizada e selada no batismo, torna real a sua justificação, mas também a sua santificação. E aí, o verso de número 6, eu entendi, eu sei que eu pulei o 5, mas o 5 termina no 6. Olha lá no texto. Porque o 6 diz sabendo isto, mas sabendo isto é o final da frase, do final do capítulo, do verso 5. O que você está tendo hoje? Olha, estou gostando, mas está parecendo uma aula. Eu queria que o senhor falasse assim para a gente ser santo. Hoje não. Hoje não, porque o verso 5 e o 6 dão um tom do sermão. E o texto é muito claro. Hoje é dia de aprender. Por quê? Porque ele diz que a gente sabe. Se você não sabe, eu vou ensinar. Para que a semana que vem, sabendo isto, a gente possa bater. Então hoje está light. Semana que vem, venham preparados para o bambu. Não é para rir. Por quê? Olha o verso 5, leia comigo até o começo do verso 6 para vocês entenderem o que Paulo vai apresentar. Porque, explicação, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também à semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, 2 pontos. Está assim na Bíblia ou não está? Pois bem, o que é que Paulo quer que a gente saiba? O que é que Paulo quer que a gente saiba? Ele vai gastar um tempo explicando isso da agora em diante até o verso de número 10. Então eu vou explicar para vocês. Ele quer que a gente saiba que morte para o pecado é poder dizer não para o pecado. O que é morrer para o pecado? Explica para nós. Ele quer que você saiba isso. Morte para o pecado significa poder dizer não. Ai, pastor, eu não consigo. É sempre assim, né? Você vai falar com uma pessoa que ela está fazendo algo errado. Que ela tem a boca dura, que ela não sabe falar direito. Que ela fala palavrão e que ela devia estar falando só aquilo que edifica. Que ela está se comportando errado ou voltando para certos pecados. E a pessoa diz, pastor, eu não consigo. É mais forte do que eu. Quando eu vejo, eu já fiz. Agora você vai entender por que a gente não tolera isso. E ao invés de dizer, eu te compreendo, a carne é fraca. A carne é fraca e a sem vergonhice é grande. Anota essa. A carne é fraca e a sem vergonhice é grande. Eu não consigo. A partir de agora, caro cristão, você vai trocar toda vez que vier ao seu coração pecaminoso, a expressão eu não consigo, troque pela correta. Eu não quero. Porque se você disser não, Deus te deu poder para dizer não. Mas você não está dizendo porque não quer. E eu só estou ensinando. Morte para o pecado é poder para dizer não para o pecado. Verso 6. Por que eu tenho esse poder? Porque Cristo, ao morrer na cruz, e você vai para lá pelo batismo, Ele crucificou, Ele matou o seu velho homem, para que o corpo do pecado seja
aliviado, mitigado, adormecido, anestesiado. Não, destruído. E não sirvamos por consequência o pecado como escravos. Meu querido, uma vez que você foi batizado e crê em Jesus Cristo, esse lado seu, o escravo que mora em você, foi morto de verdade. Tão de verdade que Cristo morreu de verdade, numa cruz de verdade, para que você não tenha que morrer de verdade, mas você vai morrer de verdade pela fé no batismo. O batismo pega todos os benefícios disso e faz com que seja real para você. Ufa! O corpo não é mau, não quer isso que está dizendo aqui, que é Platão, Aristóteles dizendo que o corpo é mau e o corpo vai ter que morrer. Não. Ele se refere ao, chamando aqui de corpo, ao estado que o pecado colocou o nosso corpo, de corrupção, dor e morte. Ele está dizendo aqui, quando ele fala que o corpo do pecado vai ser destruído, é a condição em que nós nascemos naturalmente. O velho homem, aqueles que são filhos de Adão. Você nasceu de Adão com uma alma lascada em Adão, com um corpo lascado em Adão, e Deus vai restaurar tudo isso. Deus vai restaurar tudo isso. Essa é a primeira coisa. O poder para dizer não ao pecado está disponível em Cristo. E o argumento não termina aí, o argumento termina no verso 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Mas eu estou viva, eu ainda estou vivo, eu ainda peco. Não, tá não. Mas não está mesmo. Você está morto para o pecado. Sabe o que de pessoa ruim? Que você tem contato e que você percebe que não é boa companhia e que você resolve evitar pro resto da vida? Essa pessoa é o pecado. Ou seja, você está morta para ele. O pecado morreu para você. O problema é que quando você abre o seu guarda-roupa e vai pegar o seu pecado lá no fundo, você aprendeu errado, dizendo assim, você está guardando o pecado de estimação lá, como se fosse um bichinho escondido. Toda vez que você abre o seu armário, o seu guarda-roupa e cava lá no fundo o seu pecado, você come comida podre. Você brinca com um animal morto. E isso é esquisito. Você não está ligando com alguma coisa que está viva. Você está retornando para o cemitério toda vez que você peca e está brincando no cemitério com a ossada morta dos seus pecados. Horrível, né? Nojento, podre. Mas é isso que você faz. Porque você está morto para o pecado. E isso é muito errado, tem algo muito errado quando a gente faz isso. E é por isso que deve ser tão nojento, tão odioso, tão terrível para nós pecar de novo. A gente tem que odiar isso, se enojar de si. Porque é como cavar o gato morto no quintal para brincar com ele de novo, depois de uma semana. Entendeu agora que ruim que é? E isso aqui é só explicação. O que é pecar depois de que você vira crente? Geralmente é assim, né? Você se converte, fica crente, fala, meu Deus, agora eu quero viver para Deus. Você passa umas 2, 3 semanas aí, só no espírito, voando. Depois das 2, 3 semanas, o que você faz? Você cava de novo o gato morto, desenterra, brinca com ele um pouquinho, aí estranha o cheiro, enterra, você fala, nunca mais eu vou pecar esse pecado. Das 2, 3 semanas, o que você faz? Desenterra o gato de novo. Desenterra o cachorro de novo, brinca mais um pouco com aquele cachorro podre. Aí você fala, aí já está começando a ficar esquisito, enterra de novo, fala, Deus me livre, nunca mais eu volto lá. Deus me perdoa. O que você faz daqui um pouco? Desenterra de novo, gato, cachorro, sei lá, que periquito que você enterrou. E pega de novo, agora já é a ossada, e você está de brincar. Está meio magro hoje, hein? Quando que você vai parar de fazer isso? Quando você entender... Sabendo isto, quando você entender que você tem poder para dizer não. Muita gente acha que não pode. Eu não consigo. Consegue. Consegue. É só dizer não. Próximo. O que a gente precisa saber aqui?
que viver para Deus é poder para vencer o pecado. Se a morte para o pecado me permite dizer não, viver para Deus me permite vencer o pecado. Ou, se você preferir, ter uma vida vitoriosa. Essa você já ouviu também. Vida vitoriosa. Agora, não, entendeu errado. Dá uma olhada aí o verso 8 a 10, que esse é o segundo argumento do apóstolo Paulo. Ora, se é verdade que morremos com Cristo, também é verdade que nele vivemos. Sabedores de quê? Olha o sabemos de novo aí. Tem lá no 6, tem no 9 de novo. Que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. A vida vitoriosa, a vida de vitória que as pessoas falam por aí, não é uma vida com dinheiro. A Bíblia fala sobre a vida vitoriosa. A Bíblia fala que você tem vitória, tanto é que a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A pergunta não é se somos ou não vitoriosos. Presbiterianos são vitoriosos? Somos, igualzinho todos os outros. Qual é a vida vitoriosa? É a vida de vitória sobre o pecado. Só que a gente não chama assim. A gente é mais comedido. A gente não vai, presbiteriano reformado, dizer assim, com toda a nossa elegância, dizer vida vitoriosa. Vai lembrar aí certos pregadores de certas televisões, de certos lugares, melhor não dizer isso. Mas a gente acredita nisso. Só que a vida vitoriosa, que é a vida de vitória sobre o pecado, a gente chama ela de, anota aí, vida cristã. O que é vida cristã? É uma vida de vitória sobre o pecado. Paulo não está falando aqui do que, preste bem atenção. Verso 9 diz, sabedores de quê? Paulo não está falando aqui do que deveria ser verdadeiro para todos os cristãos. Ele não está falando aqui do que deveria ser verdadeiro para todos os cristãos. Paulo está falando aqui do que é verdade sobre todos os cristãos. Porque essa é a ideia que a gente tem. Pode ser até verdade isso aí, Paulo, mas comigo não funciona. Eu sou muito miserável, o senhor não entendeu. Eu sou ruim, eu sou assim, ruim num tipo apostolar. Eu sou o pior dos pecadores, plus advantes e que mais, assim, para dizer que tem mais coisa aí. E Paulo está dizendo, não é não, mas não é mesmo. Não, eu sou, não é. Quando você foi batizado e professou sua fé em Cristo Jesus, e o Espírito Santo passou a habitar no seu coração, ele não fez uma reforma, ele não fez uma versão melhor de você. Ele alterou você tão dramaticamente que a Bíblia chama você de nova criatura. E a diferença é tanta que antes você era morto para Deus e agora você está vivo. Do pior tipo, que quando você fala assim para uma pessoa que ela deve cultuar a Deus, que ela deve orar para Deus, sem ela ser uma cristã, isso não conta. Vocês entenderam isso? Porque é uma coisa que a gente não faz. A pessoa mal pisa aqui, a gente já quer amarrar ela em muitos trabalhos e coisas para ver se ela não sai, que a gente quer ver gente. Aí vocês me perguntam, por que é que na aula de catecúmenos o senhor não faz a gente orar igual o senhor faz no Éden? Que quem não é professo não pode. Eu não sei se você é crente, talvez seja, você se resolve com Deus lá na sua casa, porque Jesus disse que isso é entre você e Deus. Mas publicamente eu não posso. Eu só posso colocar para orar, porque é representativo no culto, quem já é mesmo professo. E essa é a razão pela qual alguns de vocês eu nem... Alguns de vocês sabem que eu não pergunto se vocês vão orar ou não, porque sendo professo e sendo crente, tem. Olha só. Aí algumas coisas vão ficando claras sobre a igreja.
Pois é, o que é que Paulo está ensinando aqui sobre vida? Falamos de morte, vamos falar sobre vida agora. Chega de desenterrar o bichinho morto. A santificação, o que é isso? Anote aí, é a libertação do domínio do pecado sobre a vida. Santificação é a libertação do domínio do pecado sobre a vida. A santificação não é meramente o propósito da justificação. Ou seja, Paulo falou sobre justificação no capítulo 5, e o propósito da justificação era a santificação. Sim, mas não é tudo. A santificação é um fato, não é um fator. Ou seja, você recebeu santificação e agora você tem que dar uma melhorada nisso. Muita gente pensa que santificação é igual pintinho de shopping, que você ganha pequenininho, você tem que criar. E se você não cuidar direito, ele morre. Lembra disso? Antigamente davam isso. Hoje em dia você não pode nem ir sem máscara para o shopping, imagina dar bichos, né? Mas antigamente era isso. Ou então adotar cachorro, que tem muito na porta de shopping agora, né? Adotar filhotinho. Tem muita gente que acha que santificação é isso. Deus te dá um filhotinho chamado santificação que você tem que cuidar. E se você não cuidar direito, não cresce. E se não crescer, deu errado, ou morreu, ou etc. E não é isso. Isso seria ser um fator. Santificação é um fator. Não, santificação é um fato. Deixa eu explicar de novo. Você não será liberado do domínio do pecado. Você foi. Você está hoje liberto do domínio do pecado. Isso é um dom de Deus para você, junto com a justificação. Meu querido, se a justificação é pela fé e a gente fala que a santificação também é pela fé, isso significa que ela já está disponível, que ela é sua. E que não vai se tornar à medida que, pastor, eu sou crente, mas ainda não sou santo. Eu sou crente carnal, aquele lá. Não, de Coríntios, lembra? Paulo está dizendo, isso não existe. Crente é o oposto de carnal. Morreu o corpo do pecado. Agora você está vivo para Deus. E o ponto que Paulo está estabelecendo aqui, do 8 e 9 até o final do 10, é que as obras importam, as obras contam, mas elas não são para a sua santificação, elas são o fruto inevitável que testifica a realidade da sua vida. Ou seja, se você está vivo, você frutifica. Se você é uma árvore viva, no devido tempo, você vai dar frutos. Agora, o Senhor Jesus não gosta de árvore que finge que está viva. Teve uma vez que ele estava com fome, os seus discípulos estavam caminhando e eles viram ao longe uma figueira com as folhas verdes e eles correram para lá para pegar os frutos. Chegando lá não havia frutos, só que ela parecia viva. E folha verde naquela circunstância tinha que ter fruto. E Jesus disse, isso aqui está errado. Ela parece viva, mas não está. E aí ele revelou a sua verdadeira face. Ele disse, seca! E dizem os discípulos que no mesmo instante a figueira murchou e feneceu. Parecer vivo não é estar vivo. Como é que eu sei que eu estou vivo? Quando eu dou fruto. Peraí, mas obras, frutos, o senhor não acabou de falar? Então, a verdade é que obras contam, não para, mas como evidências de. Para só no sentido de que nós estamos caminhando na direção delas e não que elas servem para você conquistar a sua santificação, mas elas são a prova, sim, senhores, de que você é santo. E essa é a parte mais difícil. Porque se você não tem obras para apresentar, mas a gente acabou de cantar que a gente não tem obra, que a gente não apresenta obras vazias de valor. As obras vazias de valor são a sua tentativa de se santificar. Por isso que ao invés de obras vazias de valor, a gente aprende a obedecer. Ao invés de você tentar se santificar, seja santificado pelo Espírito e viva uma vida reta.
Ou seja, as obras testificam a realidade da vida do cristão redivivo nessa nova vida em Cristo. E isso que eu acabei de explicar não é algo para você fazer, é algo para você crer. Você entendeu nisso? Você entendeu que você agora eu quero viver santo? Não, meu querido, tu já é. Esse é o ponto. Quando a Bíblia fala sobre santidade, a parte mais difícil da gente entender, porque a gente tem uma alma católica, é que santo para você é alguém que faz tudo certo ou faz melhor do que a maioria. Mas você vai sair daqui hoje e vai se deparar com um espelho. Você é santo. Não, ainda não sou. É isso que eu estou querendo dizer. Creia nisso, você é santo. Dói, né? Você olha para você e fala, eu? É você. E você não é santo porque você faz tudo certo. Você é santo porque Jesus fez tudo certo. Você é santo porque o Espírito Santo habita em você. Você é santo. Isso é um fato a seu respeito e você precisa acreditar nisso. Se você não consegue acreditar nisso, então você não é nem santo, nem justificado. Se é a cara de Satanás, é porque você é a cara do seu pai, que é o pai da mentira. Mas se você quer ser filho de Deus, você precisa ser a cara dele. E ele já mudou a sua cara. Você era feio. Aí ele foi lá e refez o seu rostinho à imagem dele, imprimindo em você a cara de Jesus. Você é santo. Aí estava na hora de dizer, então agora que você sabe disso, semana que vem. Porque olha lá, por isso que eu coloquei o verso 11 na semana que vem. Porque olha o verso 11. Assim também... Percebeu? Começam as implicações. E os verbos mudam de tempo. Considerai, reine, ofereçais. Perceberam? Semana que vem. Hoje, nós ouvimos que a santificação pela fé na morte e ressurreição de Jesus já é nossa. Hoje, nós aprendemos que não podemos achar que o pecado coexista na vida do crente que vive com Deus. Vida e morte são relacionamentos, não necessariamente físico. Vida é uma coisa que só existe quando você tem comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus, você está morto, mesmo que vivo biologicamente. Nosso Deus é santo, Ele demanda de nós santidade absoluta e perfeita, mas Ele não exige isso da nossa parte, não exige isso diretamente de nós. E Ele não faz isso porque alguém já cumpriu esta exigência. Toda a perfeição de que Deus precisava, está satisfeita na cruz e na ressurreição. Deus está satisfeito com Cristo. Por isso que Ele não cobra de você. E você já viu isso lá em Romanos 5:1. Toda a perfeição de que Ele precisava foi saciada na vida perfeita e no cumprimento perfeito da lei que Cristo fez em nosso lugar. O que se demanda de nós é uma vida coerente com quem nós somos. Só isso. Somos novas criaturas. Esse texto não é uma demanda, é uma explicação. Deus não está pedindo para você ser santo, Deus está dizendo que você é. Esquisito, né? Eu aprendi que santo faz milagre. O maior milagre é crer. E isso Deus já fez por você. Ele não está dizendo com isso que você seja perfeito, mas Ele está dizendo que Cristo é. Cristo é perfeito. Ele está dizendo, olha só, que até a sua santificação você deve a Jesus, hein?
Ele está dizendo que o pecado não te escraviza, que você está livre para viver uma vida de santidade pela fé e não pelos seus esforços. É possível, sim, vencer o pecado, se você souber do que Paulo tratou aqui. Por 2 vezes ele fala, sabemos. Você pode ter entrado aqui morto. Aí, vocês brincaram comigo lá, acordou morto? Aí, você pode ter acordado morto hoje. Você pode ter vindo para cá morto. Você pode ter logado morto. Mas você não precisa ir embora assim. Você pode ir embora vivo. E embora você tenha acordado morto, você pode ir dormir vivo. E amanhã ser um novo dia. Quem sabe finalmente acordar vivo, hein? Quem sabe? Você não precisa ir dormir morto, você não precisa ir dormir assim. Vai dormir vivo, vai embora vivo, saia daqui vivo. Como é que eu faço isso? Basta crer em Jesus e viver uma vida de santidade pela fé nele, porque isso já está disponível para todos os que nele creem. Deus abençoe e fale desta forma que acabamos de ver ao seu coração em Cristo Jesus. Amém.